Perfeito. Camila, 8:05. Vou começar, beleza? Vamos lá, gente. 8:05, 88 pessoas. Vamos entrando aí devagarinho. Todos vocês estão vendo minha tela? Sim ou não? Coloca aí, por favor. Beleza. Obrigado, gente. Olha só, nós estamos em abril. A prova que vocês vão fazer é em novembro. Nossa, Delmar, tá muito longe. Não tem nada longe, gente. Eu espero que vocês estejam organizando os conhecimentos, os temas que mais caem na prova, porque se tem uma coisa que é certa no final do ano nessa prova, é o Cateta de Swangans. Vocês vão ter Swangans 2 a 3 questões na primeira fase, vocês vão ter Swangans na extensão prática. Delmar, eu nunca peguei no Cateta de Swangans. Eu espero que hoje eu consiga abrir a mente de vocês e quem está aqui e está perdido, desorientado no tempo e no espaço, no mundo, sem nenhum preparatório, a gente vai ter oferta para a nossa jornada, que é o nosso extensivo do tempo. Perfeito? Então, o que eu garanto para vocês é que dá para jogar esse jogo na prova, independente que você tenha pego ou não. Dá para praticar ali de véspera, tocar no cateter e acertar as questões. E para você que já passou, que veio aqui para conhecer um pouco do meu trabalho, vou te mostrar que o cateta de Swangans não é um bicho de 7 cabeças. Então, a minha meta aqui é ajudar a vocês a passarem na prova no final do ano e também a quem já está formado aí, para quem já está titulado, a manejar melhor esses pacientes. Eu queria saber, honestidade, gente, quem, quem já reprovou? Coloca aí umas 3 pessoas. Ah, eu já reprovei, estou indo para a segunda, para a terceira. Tem alguém aí que já reprovou? 1, 2, 3 vezes? Humildade. Boa. Gente, não é novidade para ninguém. Eu não tenho nem um pingo de vergonha de falar isso para vocês, mas quem já acompanha meu trabalho há mais tempo, eu passei de segunda. Eu sou cardiologista e sou titulado pela AMIB, e eu mesmo consegui me auto-sabotar na primeira vez que eu tentei, de nervosismo, porque eu falo muito para os nossos alunos na jornada e no nosso acelerador, que é o nosso intensivão, que quem manda na gente é isso aqui. Apesar de eu ser cardiologista, quem manda na gente não é o coração, não, gente. Quem manda na gente é a cabeça. Então, cuidado, gente. Não subestime a prova da AMIB. Se você está aqui e você vai pela primeira vez, não subestime a prova da AMIB. Ah, eu não estou fazendo nada porque eu sou foda. Não subestime a prova da AMIB. Então, é esse recado, a terapia que eu quero fazer com vocês aqui nesse primeiro momento. Então, vamos começar o jogo. Vou passar aqui meu slide. Swangans. A minha ideia com vocês aqui, gente, é passear pelo cateter de Swangans, a sua técnica de passagem. Eu preciso explicar para vocês o que diabo que é uma termodiluição pulmonar, porque agora está na moda comparar a termodiluição pulmonar do cateter de Swangans intermitente. Já comecei a aula, ó, estou soltando informações. Eu preciso saber quem é que faz a pulmonar e quem é que faz a transpulmonar. Como que difere tudo isso? Eu preciso conhecer as curvas mediante a anatomia que o meu cateter está navegando, desde o átrio direito até a artéria pulmonar. Eu preciso saber os índices hemodinâmicos, interpretar e calcular os índices hemodinâmicos. Se você está aqui e já fez prova, não dá para vocês hoje trabalharem em serviços que tenham cateta de Swangans e vocês não saberem interpretar os trocentos dados que estão lá dentro. Eu não sou contra o cateta de Swangans. Eu sou contra as pessoas que ficam indicando ele para tudo e para todos e não conseguem interpretar nem 50% do que está lá dentro. Então, cuidado também com isso. E eu trouxe casos clínicos. Delmar, mas a revisão aqui, essa live é direta ao ponto da primeira fase. Não. Essa live vai te ajudar na primeira, vocês todos vão passar e vai te ajudar na prática e vai te ajudar no caso clínico com casos reais da minha vida que eu não duvido se um dia cair na prova. Olha a primeira questão que poderia estar na prova de vocês. Eu estou com um paciente com SARA e ele evoluiu com disfunção do ventrículo direito. E a AMIB pode perguntar para vocês qual é o melhor método para eu monitorizar esse paciente. Gente, se eu tenho Swangans, se eu tenho Swangans, não, desculpa, se eu tenho uma SARA sem disfunção do ventrículo direito, opa,
sem disfunção do ventrículo direito. Vocês vão querer monitorizar esse paciente com qual método que está aí? A, B, C ou D? Cuidado com as pegadinhas. O Alexandre falou que fariam POCUS. O Danto falou que faria uma termodiluição transpulmonar. Alguém discorda dos colegas, gente? Opinem, bora? Vocês estão tímidos. Vamos lá, então. Pessoal, aqui o bizu é o seguinte: quando eu tenho disfunção do ventrículo direito, eu tenho que priorizar o Swan-Ganz. E eu coloquei uma pegadinha que poderia estar na prova de vocês. Então, a resposta aqui, gente, era termodiluição transpulmonar. Então, se eu tenho SARA, só SARA, a termodiluição transpulmonar é o método hoje padrão ouro. Agora, se eu tenho uma SARA e por algum motivo essa SARA evoluiu com disfunção do ventrículo direito, vocês vão priorizar o Swan-Ganz. Então, guarda essa informação. Quando eu tenho disfunção do ventrículo direito, ou ela pura, ou ela com a SARA, eu tenho que priorizar o cateter de Swan-Ganz. Cuidado, porque SARA com disfunção de VD está na moda, tá? Cuidado com isso. Vamos seguir o jogo. Olha uma questão que poderia cair na prova de vocês. Eu estou monitorizado com cateter de Swan-Ganz. Perfeito? Deixa eu só puxar aqui esse negócio para cá, que está bem na minha frente, aqui na minha leitura. Perfeito. Eu estou monitorizado com meu cateter de Swan-Ganz. O intensivista, ele quer revisar as características. As vias, Delmar é cheio de via lá, é cheio de via. Vocês precisam conhecer o cateter de Swan-Ganz. Delmar tem dois métodos, né? Eu tenho uma termodiluição intermitente e eu tenho uma termodiluição contínua, mediante se meu catéter é intermitente, mediante se meu catéter é contínuo. Gente, imagina que está aqui, ó. Qual que seria a resposta desta questão? A resposta dessa questão vocês vão ter agora nos próximos slides. De cara, eu já posso falar para vocês. Vamos aqui passear por cada item e ver o que é que está de errado. O cateter de Swan-Ganz possui tipicamente 5 a 7 frames. Apresenta uma via distal. Essa via distal é no átrio direito? Não é, gente. A via distal é lá na artéria pulmonar. Esse item já estaria errado. Vamos para o B de bola. A via proximal do Swan-Ganz localiza-se na artéria pulmonar? Não, gente. A via proximal está no átrio direito. Falso também. Olha o C de casa. O balonete do Swan-Ganz, ele é insuflado com aproximadamente 1,5 ml de ar para obtenção da pressão de oclusão da artéria pulmonar. Até aqui, ok. Vocês vão já ver onde que está essa via. A via distal localiza-se lá na artéria pulmonar. Enquanto tem um termisto. Gente, tem um termisto. Se vocês nunca viram e vocês vierem fazer parte do nosso projeto ao longo do ano, nós teremos uma imersão que vocês vão tocar no cateter de Swan-Ganz. Gente, tem um termisto a aproximadamente 4 centímetros da ponta distal. Ponta essa que está o balonete, tá? E é através desse termisto que eu consigo ter aquela variação na termodiluição pulmonar que eu vou já explicar para vocês. Então, a resposta dessa questão, gente, seria C de casa. Delmar, por que o D de dado está errado? No método de termodiluição contínua, utiliza-se injeção manual de solução fria? Não. O contínuo, eu tenho um filamento de cobre que está emitindo ondas de calor continuamente. Então, a resposta aqui que não é contínuo. Vamos ver agora, através de uma explicação, por que vocês têm que ter esses conhecimentos básicos? Gente, acredite, tá? Essa questão que está aqui agora é uma questão básica de Swan-Ganz. O examinador, ele vai querer que vocês conheçam as vias, o catéter de modo geral. Vamos agora aqui conhecer o catéter de Swan-Ganz. Primeiramente, eu quero que os senhores comecem a olhar isso aqui, ó. Começa sempre, gente, olhando o catéter de Swan-Ganz da ponta distal. Aqui é a ponta distal, ó. Delmar, o que é que tem nessa ponta distal? Eu tenho um balonete, ó. Quando eu insuflo 1,5 ml de ar, e por onde que eu vou insuflar? Por aqui, ó. Por essa seringa, pela via vermelha.
Essa seringa, ela tem um êmbolo travado. Esse êmbolo fica travado com 1,5 ml. Eu só consigo injetar no meu paciente 1,5 ml de ar. E quando eu insuflo esse êmbolo, essa seringa, eu consigo fazer o balonete inflar. Guarda essa informação. Vocês estão vendo que tem um tracinho aqui, tem dois tracinhos aqui. Acredite que tem, tá, gente? Tem três tracinhos aqui. Cada tracinho fininho são 10 centímetros. E eu começo a contar esses centímetros da ponta distal para proximal. Então, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 20, até aqui eu tenho 30. Vai ter um momento que vai ter um pauzinho mais grosso. Esse pauzinho mais grosso, 50. Delmai, quer dizer que aqui eu tenho um grosso e um fino, 60. Aqui eu tenho um grosso e dois finos, 70. Conclusão, gente. Quando vocês chegarem bem aqui, ó, onde eu estou circulando, eu tenho dois grossos, totalizando 100 centímetros. Conclusão, até aqui, ó, eu tenho 110 centímetros. Então, o catéter de Swan-Ganz, ele tem 1,10 m de comprimento. Guarda essa informação que vocês vão entender porque que eu estou falando isso aqui para vocês aqui agora. E vocês vão me agradecer, como várias pessoas me agradeceram ano passado quando foram aprovadas. Vamos agora para as vias? Pô, o Delmar me apresentou o catéter, ele falou que tem uma parada lá de uns pauzinhos, que em algum momento esse pauzinho vira um pauzão e depois fica brincando com pauzinho e pauzão. Vamos jogar o jogo. Vamos para as vias. Eu já falei para vocês a via A, que é a via do balonete que eu insuflo 1 ml. Eu tenho essa via B, que é uma via branca, gente, é uma via acessória. Delmar, eu posso fazer medicação? Poder pode, mas, gente, vamos evitar, né? Se o paciente está com cateter de Swan-Ganz, ele está grave, ele tem um central com duas, três vias, tem uma PIC, beleza? Gente, via amarela, chamada de C de casa, que está aqui, é a via distal. Via amarela é a via distal. Essa via distal é a via que, se eu fizer alguma coisa, se eu insuflar ou aspirar, eu estou aspirando lá da artéria pulmonar. Porque essa via amarela é a via distal. Essa via azul, dedidado, é a via proximal. Se eu injetar, aspirar alguma coisa dessa via, eu estou no átrio direito. Delmar, e tem isso aqui, ó, essa outra via amarela com um negocinho branco e vermelho, é o termisto. Conclusão, gente, eu vou até colocar aqui de roxo. Eu acabei de apresentar para vocês. Vamos para o chat, para testar vocês. Eu acabei de apresentar para vocês o Swan-Ganz contínuo ou o Swan-Ganz intermitente? Coloca aí no chat alguém. Ou liga o microfone, participe, vai, gente. Intermitente. Alexandre Brandão, não é o contínuo, tá? Eu acabei de apresentar para vocês o intermitente. Então, gente, esse Swan-Ganz é chamado de intermitente. Adelmar. Vamos aqui, ó. Gente, eu estou vomitando informação. Aqui, para quem for mais, quem for 40 mais como eu sou da época do Medicurso, que quando tinha prova era aquelas revisões em auditórios que reunia a galera e saía dando bizu. E é essa revisão que a gente fez ano passado que nós viralizamos no acelerador. Gente, aqui eu vou vomitando informação. Só faz termodiluição injetando soro gelado quem está fazendo uso com catéter intermitente. Se eu tiver com catéter contínuo, eu não vou precisar fazer aquelas infusões de soro gelado. Então, guarda essa informação, porque vai cair na tua prova. Só faz termodiluição pulmonar com infusão de soro gelado quem está fazendo uso desse catéter, tá? Já já eu trago mais informações. Agora eu vou apresentar para vocês o catéter contínuo. Acho que é Antônio o nome do colega. Antônio, você que falou que era contínuo, querido, é esse catéter aqui que é o contínuo. Gente, agora aqui eu vou ganhar tempo. Vai, escuta o tio Del. Começa sempre olhando o catéter do distal para o proximal. Eu tenho o mesmo balonete aqui, eu tenho as mesmas medições, só que aqui eu já quero puxar um detalhe para vocês. Eu tenho um filamento de cobre. Tá aqui, gente. Quando vocês pegarem no catéter de Swan-Ganz, esse filamento de cobre tá na cara de vocês. Só se vocês tiverem com algum problema de oftalmo aí, de visão.
Se vocês estiverem tranquilos, vocês não vão confundir pegando o catéter contínuo do intermitente. Se tem uma coisa que nós podemos diferenciar esses dois catéteres, é buscando o filamento de cobre, que vocês vão já entender o porquê que o contínuo tem um filamento de cobre. As medições são as mesmas. Eu não vou agora detalhar. Olha aqueles 50 que eu falei para vocês, ó. Quando o pauzinho está grosso. 50, tá? Olha o 40, 4 pauzinhos. E por aí vai. Vamos agora para as vias? Gente, as vias são as mesmas, porém tem duas vias que só tem aqui no catéter contínuo. Uma está aqui, ó. Essa via, que é tipo não, é um encaixe. Gente, ela é a via da saturação venosa mista. É essa via que eu conecto no dispositivo para poder ficar me dando a saturação venosa mista. Delmar, para que tu está falando isso? AMIB 2024. Se Deus me livre, tiver alguém aqui que está indo pela terceira vez, e paciência se estiver indo, esse ano é o seu ano. Quem fez prova 2 anos atrás, caiu isso na prova. Você chegava na prova, tinha um catéter, tinha o dispositivo da Edwards, e a AMIB queria que vocês soubessem acoplar. Primeiro que a AMIB queria que vocês soubessem que essa via é a via da saturação venosa mista. E ainda queria que vocês acoplassem no dispositivo da Edwards. Eu não sei em que mundo a banca vive. Todo mundo tem catéter de Swan-Ganz no Brasil, gente? Não. Todo mundo tem o dispositivo da Edwards? Não. Mas a banca cobrou isso. Paciência, joga o jogo. Tem uma outra via que só tem aqui. É essa aqui, ó. É um termisto que ele pega ali as temperaturas do filamento de cobre. Delmar, e as outras vias? As outras vias são iguais ao catéter contínuo, intermitente. Então, gente, eu não estou aqui falando isso à toa. Vocês precisam diferenciar os dois catéteres, tá? Fiz toda essa terapia com vocês para poder vocês fixarem isso. Vamos agora entender o que diabo é a termodiluição pulmonar. Se eu estou com catéter intermitente e a termodiluição pulmonar se eu estou com catéter contínuo. Perfeito? Ah, calma. Primeiro, eu preciso entender agora. Delmar, eu passei o catéter, eu vou já mostrar para vocês as curvas. Eu passei o catéter. Vai chegar uma hora que a minha ponta distal, ela vai estar lá na artéria pulmonar. Aí vocês vão insuflar o balonete. Imagina que aqui é o balonete, ó. E vocês promoveram, né, uma obstrução. Vocês insuflaram o balonete numa zona acular, que vocês têm que ir para a prova sabendo que zona é essa. E o que é essa pressão de oclusão da artéria pulmonar? O que é a pressão de oclusão da artéria pulmonar? O que ela me retrata? Gente, quando eu faço a oclusão, está me caracterizando as pressões de enchimento que estão para frente. Então, se eu faço uma oclusão na artéria pulmonar, numa zona acular, que eu vou já falar dela, o valor que vai aparecer para vocês não está me falando do que está para trás, que é ventrículo direito, átrio direito. Não, esse valor que vai aparecer está me falando do que está para frente. Na verdade, eu quero saber como que está a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Pressão diastólica do ventrículo esquerdo conversa com a pressão do átrio esquerdo, que conversa com a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Guarda essa informação. E aqui eu tenho que trazer um bizu para vocês. Se eu vou para frente, eu posso ir com o meu balonete insuflado. Sempre que eu vou para frente, navegando, eu vou com o balonete insuflado. Porém, se eu preciso retroceder por algum motivo, eu tenho que desinsuflar o balonete. Eu vou para frente com ele insuflado e eu volto com ele desinsuflado. Delmar, em que via que eu vou ficar brincando com isso? Com a via vermelha, que é a via onde está a seringa, que tem 1,5 ml de ar travado. Aquele êmbolo, só se vocês forem querer fazer arte. Aquele êmbolo não sai, gente. Perfeito? Cuidado com isso, gente. Nunca deixem o balonete insuflado. Eu posso ter um êmbolo ali. Eu posso promover um TEP nesse paciente. Cuidado com isso, beleza? Delmar, eu já ouvi falar numa tal de termodiluição. E aqui, gente, eu gostaria que vocês guardassem essa informação. Ano passado caiu a termodiluição transpulmonar na prova prática. Por que esse ano eles não podem pedir a termodiluição pulmonar?
Quem faz termodiluição pulmonar é quem está com Swan-Ganz. Quem faz termodiluição transpulmonar é quem está com o dispositivo lá, o Volimivil da Edwards ou o Pico da Getty. Volta para cá, Swan-Ganz. Gente, eu preciso explicar para vocês, quem já conhece o meu trabalho sabe que eu sou bem taque mesmo, e eu tenho minha metodologia de ensino que eu acho que fixa melhor para vocês. Eu vou fazer aqui agora, no próximo slide, um desenho da maneira que eu ensino isso hoje para os meus alunos da jornada, para os meus alunos da pós-graduação, porque isso é difícil de entender, as pessoas não conseguem transmitir esse recado tão bem, e isso cai em prova, e para você que está aqui também, é importante que vocês saibam diferenciar isso na vida de vocês. Então vamos lá. Deixei aqui um slide todo branquinho, que agora o tio Del vai fazer desenhos. Gente, eu vou desenhar o coração, não é para vocês tirarem onda do meu desenho. Eu tenho o átrio direito, eu tenho o ventrículo direito, eu tenho o átrio esquerdo e eu tenho o ventrículo esquerdo, tá? Eu vou apagar aqui um pouquinho. Ai, meu Deus, o que eu apaguei aqui? Caneta. Pronto. Eu tenho uma saída do ventrículo direito, que é a minha artéria pulmonar. Então, eu vou colocar aqui, gente, AP. Ah, Delmar, você vai explicar agora o que diabo é a tal da termodiluição pulmonar? É. Gente, eu preciso, para fazer a termodiluição pulmonar, injetar soro gelado no meu paciente. Esse soro gelado tem que ter uma temperatura a pelo menos 8 graus. Se cair na prova de vocês, gente, verbalizem soro gelado. Eu acho que vai ser muita filha da putice o cara querer saber até o corte. Pô, cara, eu tenho que fazer uma infusão agora, que não é só uma, são três. Já guarda a informação. Para estar validado a termodiluição pulmonar, eu tenho que fazer pelo menos três infusões, com 10 a 20 ml de soro gelado. Pô, Delmar, eu vou pegar uma seringa, eu posso fazer com 10, com 15, com 20, tá? Esse soro tem que estar gelado a pelo menos 8 graus. Delmar, e me explica que diabo é a termodiluição pulmonar. Primeiro, gente, o soro ele vai ter que ser injetado por uma via. Gente, chat agora 10 segundos. Qual é a via do Swan-Ganz que eu vou injetar esse soro gelado, gente? Rápido. Seria uma baita questão de prova. Boa, Danto. Azul. Proximal, boa. Gente, na hora, fala proximal, fala azul, o colega tem que aceitar. É isso aí, gente. Eu vou injetar o soro pela via proximal, pela via azul. Beleza? Guarda essa informação. Via azul. Se eu injeto 10, 15 ou 20 ml de soro, esse soro vai desembocar no átrio direito. Beleza? Gente, o que é que eu tenho dentro do coração? Sangue. Então, eu tenho um soro gelado com uma temperatura de pelo menos 8 graus e eu tenho sangue dentro do meu coração. Essa mistura, que agora eu vou fazer um colorido aqui, essa mistura, ela vai para frente. Ó, essa mistura, ela tem que ir para frente. Para eu ir para frente, eu preciso ter fluxo. Para eu ter fluxo, eu preciso ter débito. Fluxo, débito. Gente, essa mistura de temperatura do soro gelado com sangue, ela vai ser detectada mais ou menos por aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? Imagina que aqui é o cateter de Swan-Ganz, ó. Imagina que esse negocinho que eu desenhei é o Swan-Ganz. Gente, mais ou menos por aqui, ó, 4 centímetros da ponta distal do Swan-Ganz, eu tenho um termisto. Essa mistura, ela é detectada aqui no termisto. Só que para eu chegar no termisto, eu tenho que ter fluxo. Então, conclusão, é aí que sai, gente, aquela área. Eu vou desenhar para vocês aqui dois momentos, ó. Eu vou desenhar esse paciente,
e vou desenhar esse outro. Gente, o bizu aqui para vocês é o termisto na curva. O termisto na curva é como se ele tivesse aqui em cima, ó. Quanto mais rápido eu chegar no termisto, é porque o meu fluxo está adequado. Se o meu fluxo está adequado, eu consegui chegar mais rápido lá no termisto, que está a 4 centímetros da ponta distal do cateter de Swan-Ganz. Conclusão, gente. Vocês vão brincar agora de avaliar a área sob a curva dessa curva da termodiluição pulmonar. Quanto maior a curva, menor é o meu débito. Então, se esse paciente aqui fosse um paciente A e esse paciente aqui fosse um paciente B, o paciente B, ele tem um débito melhor. Delmar, mas por que que ele tem um débito melhor? Ele chegou mais rápido. A mistura do soro com sangue chegou mais rápido no teto da curva. Então, senhores, guardem essa informação. Área sob a curva é inversamente proporcional ao débito cardíaco. Então, esse paciente que eu chamei de A, ele está com pouco débito, porque a área sob a curva foi maior. Eu gastei mais tempo para chegar lá no termisto com a mistura. O meu fluxo está lento. E esse paciente aqui, ele tem uma área sob a curva menor. Quando eu joguei o soro, se misturou com sangue, o fluxo e o débito que estava bom jogou para frente. Logo, esse paciente tem o débito. Gente, essa é a maneira que eu encontro para ensinar vocês. É desse jeito que eu ensino aos meus filhotes na pós-graduação e é desse jeito que eu ensino os filhotes também na jornada. Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? E aqui eu trouxe também. Então, olha só. Só para fixar na cabeça de vocês. Quem é o paciente que vai fazer esse método? São os pacientes que estão com catéter intermitente. Delmar, e como que é a termodiluição pulmonar se eu tiver com o meu catéter contínuo? Está aqui. O que é que o catéter contínuo tem, gente? O filamento de cobre. Está aqui ele, ó. Esse filamento de cobre, ele fica emitindo ondas de calor. Essas ondas de calor, elas interferem com a temperatura do sangue e o mesmo termisto que está lá a 4 centímetros da ponta distal do cateter de Swan-Ganz, porque ele vai estar presente tanto no intermitente como no contínuo, ele vai fazer a termodiluição pulmonar do catéter contínuo, tá, gente? Então, cuidado com essas pegadinhas. Só quem faz a termodiluição infundindo soro gelado é quem está com catéter intermitente. Vamos ver essa questão aqui agora, que poderia ser uma questão na prova de vocês. Vamos para os itens, gente. A de avião. A termodiluição intermitente deve ser realizada com injeção de 5 ml. Socorro, né, gente? Errado. Pelo menos 10. 10 a 20. Vamos para o B de bola. O método consiste na injeção de 10 a 20 ml de solução gelada, com uma temperatura de pelo menos 8 graus, pela via proximal, a via azul, porque quando eu injeto esse soro, vai cair lá no átrio direito, sendo recomendado pelo menos 3 infusões. Cuidado com isso aqui, gente. E eu vou e faço uma média. Essa seria a resposta na prova de vocês. Tá, gente? Essa questão, a resposta dessa questão, só que para a termodiluição transpulmonar, foi a prova prática do ano passado, que quem estava na revisão de véspera do acelerador lá em Curitiba, eu acertei essa questão. Delmar, você tinha a prova? Não, querido, é muito fácil para a gente que trabalha com isso imaginar o que a banca pode cobrar para vocês. Então, quem estava, e sabe que não é mentira, não estou sendo aqui hipócrita, eu gabaritei tanto a prática como também os casos clínicos ano passado na segunda fase. E ainda acertei uma das questões mais difíceis da primeira fase que eu trouxe aqui para vocês. Por quê? Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é meu dia a dia. Isso aqui é meu dia a dia. Se você está aqui e já passou na prova, eu sei que você está falando, caralho, cara, quando o meu paciente está lá na UTI com catéter intermitente, eu tenho que fazer as infusões para ver essa curva. É verdade que ele falou, cara, quando o cara está com débito baixo, a curva fica mais alta,
porque eu tenho que avaliar a área sobre a curva. Então, gente, é para contextualizar para vocês. Vamos seguir o jogo. Outra questão. Estou empolgado, tá, gente? Essa semana toda eu estou empolgado. Vamos para os itens. Na termodiluição intermitente, a injeção de solução fria no átrio direito gera uma curva de temperatura na artéria pulmonar, cuja área sob a curva é diretamente proporcional, é inversamente proporcional. Vamos para o B de bola. Na termodiluição contínua, o cara está lá com cateter de Swan-Ganz, com filamento de cobre. O catéter utiliza um filamento térmico que aquece o sangue de forma pulsátil e o débito cardíaco é calculado com base na variação de temperatura detectada distalmente, seguindo o mesmo princípio da termodiluição intermitente. Guarda essa informação. Vamos ler os outros itens. Existe uma relação inversamente proporcional entre a área sob a curva de termodiluição e o débito cardíaco. Quanto maior o débito, menor a área sob a curva, devido à diluição mais rápida do indicador térmico. Vamos aqui interpretar. Quanto maior o débito, menor a área sob a curva. Se a minha área sob a curva é menor, é porque a minha diluição, a minha mistura do sangue gelado, do soro gelado com o sangue, chegou mais rápido no indicador térmico, que é o termisto que está lá na ponta distal. Resposta C de casa. Então, gente, eu trouxe aqui para vocês fixarem, tá? Fixarem esses métodos, porque isso aqui pode ser pedido na prova de vocês. Beleza? Ah, Delmar, esse negócio de onda, de área sob a curva, isso é uma viagem. AMIB, essa questão foi da AMIB 2022. E se você está aqui e já fez prova, isso aqui é o seu dia a dia na UTI. Gente, nós temos um paciente que está com choque circulatório. Nós fizemos um POX, o cara está com VE dilatadão. É porque o vídeo aqui está cortado. Está parado. O VE do cara está parado. Eu fui lá e fiz um POCUS pulmonar, linhas B. Eu tenho mais de 3 linhas B aí, tá? Vamos ler o que é que a AMIB queria que vocês marcassem na prova. 30 segundos, coloque no chat o que é que vocês marcariam nessa questão. Boa, Dato, D. Quem mais, gente? Alguém discorda do D de dado do colega? Bora, meu povo, sem timidez. Então, bora. Emanuel, D de dado, Alexandre, D de dado. Gente, a resposta é D de dado. O débito cardíaco, medido pela curva de termodiluição, deve mostrar uma área sob a curva aumentada. Se a minha área sob a curva está aumentada, é porque o meu débito cardíaco está baixo. Delmar, mas como é que eu sabia que o débito estava baixo? VE parado, dilatado, paciente com gesto, choque cardiogênico. Depois vocês vão pesquisar a etiologia, não era o caso aqui da questão. Tá vendo, gente, que não dá para menosprezar as questões? Eu não fiquei quase 10 minutos falando para vocês como que é feita a termodiluição pulmonar com catéter intermitente, não foi à toa, ainda mais que caiu ano passado. Vamos seguir o jogo. Ah, Delmar, você falou que vai mostrar agora como é que passa o catéter. Então vamos recapitular o que a gente já viu. Eu fiz terapia com vocês. Eu falei da indicação do Swan-Ganz quando eu tenho disfunção do ventrículo direito, com ou sem SARA. Eu apresentei os catéteres, que eu acho importantíssimo vocês conhecerem os catéteres, contínuo, intermitente. E expliquei a fisiologia da termodiluição pulmonar, principalmente com catéter intermitente, com a questão do soro, das infusões. Agora a gente precisa passar o catéter. Gente, vocês precisam passar o catéter e vocês precisam entender as curvas do catéter, tá? Passei o catéter. Cheguei no átrio direito.
Como que eu sei que eu estou no átrio direito? Vocês vão ter um pulso venoso do átrio direito. O que é que eu tenho que fazer? Fique olhando para o catéter aí, gente. Olha para o catéter que está dentro do átrio. O que é que eu tenho que fazer quando eu chego no átrio direito? O que é que aconteceu? Eu insuflei o balonete. Então, Delmar, quando eu estou passando, eu começo a passar com ele desinsuflado. Mas você falou, Delmar, que quando vai para frente, vai com ele insuflado. Mas vocês começam o jogo com o balonete desinsuflado. Aí você passa pelo introdutor. Chegou no átrio direito, vai ter uma curva de um pulso venoso. Quando chegar no átrio direito, você vai lá na seringa, injeta 1,5 ml de ar. A partir do átrio direito, eu vou para frente com esse balonete insuflado. Gente, cuidado com isso. Ano sim, ano não, caísse na MIB. Se estou no átrio direito, eu vou para frente. Ventrículo direito. Delmar, o que é que aconteceu da minha curva do pulso venoso do átrio direito para o ventrículo direito? Eu tive um pico sistólico. Eu tive um pico sistólico quando eu cheguei no ventrículo direito. Vamos seguir o jogo. Do ventrículo direito, eu vou para a artéria pulmonar. Como é que eu sei que eu estou na artéria pulmonar? Vocês vão atrás do nó crótico. E agora vocês rezam, independente da crença religiosa de vocês, vocês se apeguem aos santos, porque agora eu tenho 33,33% de ir para três zonas. Gente, dando spoiler, eu tenho que rezar para esse cateter e para qual zona agora? Chat agora. Um, dois ou três? Boa, gente. Eu rezo. O que que aconteceu? Eu fui para frente e eu voltei a ter uma onda de pulso venoso. Essa onda de pulso venoso, que parece com a onda de pulso venoso do átrio direito, só que é uma onda de pulso venoso da artéria pulmonar. E eu falei para vocês que nós temos 33,33% porque nós temos três zonas: zona um, zona 2, zona 3. E eu quero que esse catéter vá para a zona 3. E por que que a zona 3 é a predileta, Delmar? Porque é nela que eu tenho menor interferência da pressão alveolar. É na zona 3 de oeste que eu tenho menor interferência da pressão alveolar. Todo ano cai isso e as pessoas ficam nervosas e erram, tá? Com essa brincadeira, eu acabei de apresentar para vocês as curvas do cateter de Swan-Ganz. Na curva azul, eu estou no átrio direito. Na curva amarela, eu tive um pico sistólico, eu estou no ventrículo direito. Depois eu vou para uma onda vermelha, que eu estou na artéria pulmonar porque eu tenho um nó crótico. E eu sigo o jogo e eu vou ter um pulso venoso na zona 3 de West, de preferência, e eu volto a ter uma coisa achatada. Aqui agora, abram a cabeça de vocês, olhem para mim que vocês vão me agradecer. Passar o cateter de Swan-Ganz é muito bonito, tá? Agora vai interpretar as coisas que estão nele. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui. Vamos olhar aqui para a onda vermelha, que eu estou na artéria pulmonar. Eu tenho aqui em cima a pressão sistólica da artéria pulmonar, beleza? Aqui embaixo eu tenho a pressão diastólica da artéria pulmonar, sístole, diástole. Gente, quando vocês fazem a oclusão da artéria pulmonar, que é a famosa POAP, que seria isso aqui, ó. Se está tudo ok com o meu paciente, olha a minha fala. Se está tudo ok com o meu paciente, pessoal, se está tudo ok com o meu paciente, vocês têm uma relação meio que similar entre a pressão diastólica da artéria pulmonar e a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Eu posso detectar isso pela curva, como vocês estão vendo, a diástole está lá embaixo e a pressão de oclusão está por aqui, ó. Estão vendo aqui meu negócio. Em cima eu estou com a diástole e aqui eu estou com a pressão de oclusão. Beleza? Se tudo tiver ok,
A pressão diastólica da artéria pulmonar, ela conversa com a pressão de oclusão da artéria pulmonar. E esse conversar é alguma coisa em torno de 2 a 4. Delmar, me dá exemplos? Vou dar exemplos. Eu estou falando para vocês que se o paciente de vocês tiver com uma diastólica da artéria pulmonar de 20, a pressão de oclusão da artéria pulmonar, se eu tiro 4, ela pode ser 16. Se eu tiro 3, ela pode ser 17. Se eu tiro 2, ela pode ser 18. Então, no mundo ideal, onde o meu paciente não tem nenhuma patologia, tá? Vocês podem afirmar que a pressão diastólica da artéria pulmonar, ela conversa com a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Vocês vão já entender o porquê que eu estou falando isso, tá? Porque existe um nome para isso aí, beleza? Guarda essa informação, gente. Vocês entenderam esse raciocínio, que a diastólica da artéria pulmonar conversa com a pressão de oclusão da artéria pulmonar? Beleza. Vamos seguir o jogo. Vamos voltar para outra questão. A questão aqui, gente, é para brincar com com as zonas de West. Vamos direto para o gabarito, porque eu já foquei bastante com vocês. Se eu não me engano, o gabarito dessa questão é B de bola. A zona 3 de West é uma zona que eu tenho a pressão arterial maior do que a pressão venosa e maior do que a pressão alveolar. Esse A maiúsculo é pressão alveolar. Delmar, mas você falou que na zona 3 de West é onde eu tenho menor interferência alveolar. É isso mesmo. Se eu tenho menor interferência alveolar, é porque o arterial e o venoso é maior do que o alveolar. É a mais adequada para aferir a pressão de oclusão da artéria pulmonar, porque é mais fidedigno, gente. Na zona 3 de West, eu vou ter pouca interferência. O meu ciclo respiratório não vai estar interferindo com a pressão de oclusão da artéria pulmonar. E vocês vão ver a importância disso aqui no dia a dia, na vida de vocês também, quem trabalha com cateter de Swan-Ganz, tá? Então tá aqui uma questão que poderia estar na prova de vocês no final do ano e já caiu há 2, 3 anos atrás também. Tá aqui de novo, ó. Ó a brincadeira que eu brinco, gente. A brincadeira que eu brinco. Ó a brincadeira que eu faço, que nós temos 33,33% para ir para 3 zonas. Quando eu chego na artéria pulmonar e eu vou para frente, eu tenho que rezar que o meu catéter venha para cá. Porque se ele for para cá, eu vou para a zona 1. Se ele vier para cá, eu vou para a zona 2. E se ele vier para a zona que é a zona correta, é a zona que eu tenho menor interferência alveolar. Guarda essa figura na cabeça de vocês para a vida e para a prova. Imagina que vocês chegam agora no plantão de vocês, vocês que já são titulados estão aqui e vieram conhecer um pouco do meu trabalho, e você que vai fazer prova no final do ano, você chega no teu plantão, o teu colega vai lá, faz a insuflação com 1,5 ml de ar na seringa, e a curva de oclusão da artéria pulmonar é essa curva aqui, ó. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. O que está acontecendo com essa curva quando o colega foi lá e tentou aferir a pressão de oclusão da artéria pulmonar? 30 segundos, respondo no chat. Não está na zona 3 de West, está na zona 1 de West, está tendo grande variação com a ventilação, excelente resposta, de quem respondeu isso. Está sofrendo interferência alveolar. O que mais, gente? Boa. Gente, eu não coloquei isso aqui para vocês à toa. Quem nunca passou por isso, que trabalha com cateter de Swan-Ganz, é porque passou por isso e não sabia que isso aqui é uma coisa anormal. Gente, quando eu faço a insuflação do meu balonete, e se eu estiver na zona 3 de West, o que eu quero, vou até desenhar de amarelo, ficar bem didático para vocês. Quando eu faço a insuflação do meu balonete, se eu tiver na zona 3 de West, a minha oclusão, ela vai ficar assim, ó, retinha. Ela pode variar até um pouquinho, mas ela não vai ficar variando do jeito que está aqui. O negócio está subindo.
E qual é a explicação para isso? Eu estou tendo interferências alveolares. Eu estou tendo interferências dos meus ciclos respiratórios, seja lá se eu estiver entubado ou em ar ambiente. Então, gente, isso aqui foi a questão da AMIB, da prática, dos casos clínicos, que você senta lá na frente de dois seres humanos, vocês têm que rezar para eles estarem com a terapia em dias e com a cara de vocês, na hora de avaliar vocês. Essa questão caiu há 2 anos atrás. No ano que eu reprovei de primeira, eu acertei essa questão, mas eu não passei. Você chegava na prova, primeira pergunta, qual é a monitorização que está nesse paciente? Cateter de Swan-Ganz. Segunda pergunta, é tudo ok com a pressão de oclusão? Não. Terceira, por quê? Não está na zona 3 de oeste. E a última pergunta era essa daqui. Como que eu posso fazer para poder ter uma pressão de oclusão da artéria pulmonar que esteja na zona 3 de oeste? 30 segundos no chat, respondam. O que é que eu tenho que fazer para corrigir isso aí, gente? Quero ver quem se atentou a um detalhe que eu coloquei na aula lá nos primeiros slides. Boa! Gente, não é só retornar. Se eu estou com a oclusão da artéria pulmonar, o meu balonete ele está insuflado. Se eu estou com uma curva de pulso venoso da artéria pulmonar, eu estou com o meu balonete insuflado. Eu posso puxar esse balonete insuflado? Não. Se eu vou para frente, eu vou com ele insuflado. Se eu volto com ele desinsuflado. Vocês teriam que chegar na seringa, desinsuflar 1,5 ml de ar, travar a seringa e puxar. Puxar, gente, com ele desinsuflado, é você voltar até aparecer uma curva de artéria pulmonar. Chegou na curva de artéria pulmonar, você insufla o balonete de novo e vai para frente. E reza para ter uma coisa que fique reta. Porque se ficar retinho, é porque você chegou na zona 3 de oeste. É bem retardada a maneira que eu estou explicando para vocês, porque isso aqui pega vocês, isso aqui cai na prova, gente. Esse monitor que está aqui não é IA, não. Esse monitor aqui é da minha prática, da minha experiência. Todos os casos clínicos que a gente faz na jornada, eu, Rafael, a Roberta, o Gustavo, é vivência nossa. Então, se eu estou lá, eu tenho que desinsuflar e puxar. Apareceu uma artéria pulmonar, Delmar, como é que eu sei que eu estou na artéria pulmonar? Nó dicrótico. Insufla o balonete e vai para frente. E reza para corrigir o pulso venoso da artéria pulmonar. Cuidado! Segunda fase da AMIB 2024. Vamos seguir o jogo. Tem muita coisa aqui. Questão da AMIB do ano passado. Dava uma radiografia e perguntava para vocês se estava tudo ok com o cateter de Swan-Ganz. Onde que é para estar o lumen distal? Aqui. Eu não sei como é que era essa radiografia, se estava fácil de visualizar, mas os nossos alunos acertaram. Então, eu trouxe aqui para vocês fixarem a radiografia de uma posição correta do cateter de Swan-Ganz, porque vocês podem chegar na prova esse ano e eles darem um cateter mal posicionado. E vocês vão já ver isso. Pum aqui, ó. Agora é padrão médio, para acelerar. Onde que eu vou aferir no pulso venoso da artéria pulmonar a minha oclusão? É sempre no final da expiração. Porém, se eu estou extubado, a minha expiração é algo superior. E se eu estou entubado, a minha expiração é algo inferior. Então, é sempre no final da expiração, e a justificativa é a mesma da zona 3 de West. É no final da expiração, seja no paciente em ventilação espontânea, seja no paciente em ventilação invasiva, mecânica, é no final da expiração que eu tenho menor interferência alveolar. Guarda isso, porque isso aqui cai na prova de vocês, perfeito? Olha a questão da AMIB de 2019. Questão da AMIB 2019. Frequência, cateter de Swan-Ganz, incursões respiratórias, uma linha arterial e uma linha de PVC. Gente, vamos avaliar aqui as questões, os itens. Essa questão é bacana, viu? Para a inserção do cateter de artéria pulmonar, se utiliza-se
a monitorização da pressão da via proximal, como um guia de sua progressão na circulação. É a proximal ou é a distal, gente? É a distal. Porque eu começo o jogo com a minha pontinha, levando ela lá para distal. Então aqui estava errado. Vamos para o B de bola? O pulso venoso da PVC, opa, PVC, pressão do átrio direito. Eu tenho um pulso venoso lá no meu átrio direito. Quando eu começo a passar o cateter de Swan-Ganz, tem aquele achatamento. E eu também tenho um pulso venoso da artéria pulmonar. Quando eu faço a oclusão, eu tenho um pulso venoso. Eu volto a ficar achatado. Eles estão falando, gente, aqui na questão, que quando eu comparo o pulso venoso do átrio direito com o pulso venoso da artéria pulmonar, que esses pulsos são idênticos quando eu correlaciono eles com os elétrons. Mentira. E vocês vão já entender essa questão. C de casa. A aferição da pressão de oclusão da artéria pulmonar é na onda V. Gente, todo pulso venoso tem ondas A, C e V. E tem dois descensos, descenso X, descenso Y. Aqui agora é igual ao medicurso. Tem que ir para a prova sabendo que o melhor local para aferir tanto a PVC como a pressão de oclusão da artéria pulmonar é na onda C de casa. É uma onda que ela coincide no QRS com a onda R. Já caiu isso na prova de vocês perguntando da PVC. Por que que não pode cair com a pressão de oclusão da artéria pulmonar? Então, cuidado com isso. E a resposta aqui era D de dado. Quando eu analiso as curvas de pressão, eu consigo ter um diagnóstico do mau posicionamento do catéter. Eu acabei de mostrar para vocês. Se o meu catéter está na zona 3 de West, ele vai ficar retinho. Se ele está na zona 1 ou na zona 2, ele vai oscilar com a respiração. Eu trouxe essa questão porque eu acho de muita sacanagem perguntar isso numa prova, mas é prova, né? Vocês têm que passar. Muitos de vocês aí estão dependendo desse título. Gente, rapidão. Na prática, ninguém faz isso. Primeiro, porque essas ondas A, C e V, e esses descensos X e Y, eles não são fáceis de ver no monitor. Vamos ser bem realistas. Porém, existe uma diferença quando eu comparo o pulso venoso da PVC com o pulso venoso da pressão de oclusão da artéria pulmonar. O bizu que eu vou trazer aqui para vocês é o seguinte: o pulso venoso da artéria pulmonar, ele é um pulso atrasado. Se ele é atrasado, é porque o pulso da PVC é um pulso adiantado. Olha, os senhores, aonde que está a onda A da PVC? A onda A da PVC, ela está antes do QRS. E olha onde é que está a onda A da artéria pulmonar, está depois do QRS. Logo, o pulso venoso da artéria pulmonar, quando eu comparo com eletro, em relação a PVC, é um pulso atrasado. Delmar, eu tinha que saber isso para a minha vida. Gente, para a vida, sinceramente, quem fizer isso aí é algum maluco, tá? Não dá para fazer isso no dia a dia. Para a prova, eles queriam que vocês fizessem isso, soubessem disso. Guarda essa informação, porque isso aqui caiu em 2019. E quem for participar dos nossos projetos, eu estou pegando muito no pé disso aqui, porque isso pode se repetir em 2016, em 2026, depois de 7 anos, tá? Guarda essa informação. Olha um caso clínico que poderia cair na prova de vocês. Esse caso foi real. Esse ser humano que está aqui com essa sombra sou eu tirando foto. Eu cheguei no plantão, tinha um paciente que estava com catéter de artéria pulmonar. Quando eu cheguei, era essa curva que estava no monitor multiparamétrico. Gente, eu estou, eu estou na artéria pulmonar? Sim ou não? Não. Se eu tivesse na artéria pulmonar, gente, o que é que ia ter aqui? Nó crótico. Eu estou frente a um pulso venoso. Ai, Delmar, tu acabou de explicar que eu consigo correlacionar as ondas com o elétron e eu consigo diferenciar se eu estou na PVC ou se eu estou na artéria pulmonar. Me fala aqui, gente, quem é onda A, quem é onda V, quem é descenso. Tá vendo que não dá para fazer isso na prática? Agora eu pergunto para vocês. Isso aqui seria uma excelente questão de segunda fase, gente.
no chat em 30 segundos como que vocês poderiam detectar aonde eu estou. Não vai falar eletro. Existem duas coisas que vocês podem fazer aqui para saber se vocês estão no átrio direito, se isso aqui é uma curva de PVC, ou se vocês estão na artéria pulmonar, se isso aqui é um pulso venoso da artéria pulmonar. 30 segundos. Como é que vocês poderiam detectar isso aí? Insuflar o balonete já está insuflado. Coisas básicas, gente, do dia a dia que nós temos que fazer. Desinstalar o balonete, desinsuflar o balonete e tracionar. Será? Tem coisas mais práticas. Tem duas coisas básicas que vocês conseguem saber à beira-leito aonde que vocês estão. Se vocês estão no átrio direito ou se vocês estão na artéria pulmonar. Eu falei lá atrás. Uma eu falei lá atrás e a outra eu mostrei agorinha. Duas coisas. Boa! Radiografia de tórax. Se eu sento minha bunda na cadeira e checo a radiografia do paciente, eu vou ver a posição. Se eu estou no átrio direito, meu catéter vai estar alto. Se eu estou na artéria pulmonar, ele vai estar bem locado, que é aquela curva, aquela radiografia que eu mostrei para vocês. E que outro método que eu poderia avaliar, gente? Falei lá atrás. Vou mostrar para vocês aqui. Gente, esse caso foi real, tá? Gente, quantos pauzinhos tem aqui? Três. Se 30 tá para fora, é porque 20 centímetros está para dentro. 20 centímetros de catéter para dentro. Vocês acham que eu estou no átrio ou na artéria pulmonar? Eu estou no átrio. O meu catéter, ele chega no átrio direito por volta de 20 centímetros. Delmar, mas eu não estou vendo os dois pauzinhos de 20. Vocês não estão vendo porque os pauzinhos estão dentro. Se eu tenho três pauzinhos para fora, é porque 20 está para dentro. Se eu tivesse na artéria pulmonar, vocês chegam na artéria pulmonar por volta de 40 centímetros. Se 40 está para dentro, aqui fora, se fosse artéria pulmonar, teria aquele pauzinho mais grosso. Gente, isso é vida. Essa unha que está aqui, esse dedo é meu. Eu não estou inventando esse caso. Então vocês conseguem saber aonde vocês estão pelo introdutor. Isso é bizu de vida. Que eu tenho certeza que vocês que estão aqui, independente de prova, já chegaram no plantão, olharam para o monitor multiparamétrico e viram que ou o catéter estava no átrio direito, ou no ventrículo direito, ou na artéria pulmonar. Conclusão, não estava na artéria pulmonar. Eu não tinha uma onda com nó crótico. E vocês não menosprezem a radiografia de tórax dos nossos pacientes. Olha onde é que estava a ponta distal do catéter. Prazer, São Paulo, Hospital de Grande Centro. Esse caso é um caso real meu aqui de São Paulo. Eu não preciso mentir para vocês. Vamos seguir o jogo? Estou empolgado, gente. E agora, para encerrar a aula, eu vou falar para vocês dos índices hemodinâmicos do catéter de Swan-Ganz. Não adianta passar o catéter. Olha a novela que é passar o catéter. Olha a novela que é interpretar esses dados. Gente, vocês precisam saber o que é a PAP. Caiu PAP no ano passado. E eu acho que um dos motivos que todo o time da Jornada Teme viralizou, porque a palavra é essa, nós viralizamos ano passado, é porque nós demos nossas vidas, eu, Rafael, Gustavo, Roberta e todo o nosso time de suporte nos bastidores, que nós quatro não brilhamos sozinho, e todo o nosso time de colaboradores. A gente se entregou muito nas nossas revisões. E todos nós acertamos muitas questões. E quem estava na nossa revisão, eu falei da PAP, véspera da prova. O que é PAP? Índice de pulsatilidade da artéria pulmonar. É você pegar a sistólica da artéria pulmonar, subtrair da diastólica e dividir pela PVC. Então, o que é PAP? PAP é a sistólica da artéria pulmonar menos a diastólica dividido pela PVC. Você calcula isso e existe um corte. A PAP, gente, menor do que 2, principalmente menor do que 1, é sinal que o nosso ventrículo direito está no saco, que o nosso ventrículo direito está péssimo. Então, você que está aqui, que vai para a prova, tem que saber disso, porque cobrou ano passado e vai cobrar esse ano de novo.
E você que está aqui, que já passou na prova e veio conhecer um pouco mais do meu trabalho, não dá para vocês hoje trabalharem com Swan Guns e vocês não saberem o que que é uma PAP. A PAP é o melhor índice hoje para avaliar o ventrículo direito. Delmar, eu achava que era PVC, é a PAP. Vocês precisam ter esse conhecimento para a vida e para a prova. E olha o que é que a AMIB cobrou ano passado. A AMIB dava um eletro e dava 4 pacientes com ondas de artéria pulmonar e de PVC. Vamos direto para a resposta, até pelo horário? A resposta dessa questão, gente, era a de avião. Delmar, calcula para mim essa PAP aí. Vamos lá. 35 é a sistólica da artéria pulmonar. A diastólica, 21. O que que é PAP? PAP é a sístole menos a diástole no numerador. 35 menos 21, 9 com 5, 14. Dividido pela PVC. Delmar, eu não estou vendo a PVC. Está aqui, gente. Ele dava uma PVC de 15. Divide 14 com 15, isso aqui vai dar baixíssimo. Conclusão: dos 4 cálculos que vocês tinham que fazer na prova, quem tinha menor era o A de avião. Conclusão: o paciente do A de avião é que estava mais comprometido com o seu ventrículo direito. Não dá, estou olhando nos olhos de vocês aqui pela câmera, não dá para perdoar quem trabalha hoje com cateta de Swan-Ganz e não sabe o que é uma PAP, tá? Então, se você não sabe, vem comigo aí no outro projeto aí que está rolando da minha vida, tá? Mas não dá. E quem vai para a prova pensa 1000 vezes antes de não saber o que é uma PAP na prova de vocês, porque caiu ano passado e vai cair de novo esse ano, tá? Gente, olha que questão linda. Eu vou brincar com vocês aqui agora. Essa questão também ela é autoral minha. E isso acontece à beira-leito. Perfeito? Olha só. O residente foi lá fazer uma oclusão da artéria pulmonar e ele foi lá e insuflou o balonete, e eu não estou conseguindo fazer isso aqui, ó. Se eu estou na artéria pulmonar e eu insuflo, eu era para fazer um pulso venoso na artéria pulmonar. O residente está insuflando e ele não está conseguindo insuflar. A enfermeira chegou para ele e falou: Ó, cara, o balonete estourou. Eu acho que mexeram no catéter e o balonete estourou. A gente não tem mais a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Acabou a palhaçada, não temos mais. Gente, gabarito dessa questão. Vai ser preciso passar um outro cateter de Swan-Ganz ou eu consigo fazer alguma coisa e aferir a pressão de oclusão da artéria pulmonar? Luciana falou B de bola, o Danto também. Gente, a resposta é B de bola. Eu falei para vocês que se eu tenho a diastólica da pulmonar, tá aqui ela, ó. A PDAP. A pressão diastólica da artéria pulmonar, ela é 2 a 4 vezes acima da pressão de oclusão da artéria pulmonar. Então, conclusão, gente. Se eu tenho uma diastólica de 14, como está aqui, ó, no meu monitor multiparamétrico, se eu tirar 2, 12. Se eu tirar 3, 11. Se eu tirar 4, 10. A minha pressão de oclusão da artéria pulmonar, ela está oscilando entre 10 a 12. Se você gosta de extremos, tira 2 ou tira 4. Delmar, você tira quanto? Eu tiro 3. Eu sempre tiro do meio, tá? Então, gente, isso aqui é dia a dia. Delmar, e se o meu balonete não estourou? E eu vou lá, checo, a minha enfermeira me garantiu que o paciente é nivelado com o eixo flebostático ali na linha axilar média, papapá, papapá. Eu olho para a diastólica e tiro 3 pontos. Eu não preciso ficar insuflando. Isso aqui não é viagem, gente. Isso aqui está dentro dos livros. Isso aqui pode cair na tua prova, tá bom? Queridos, essa é a minha participação com vocês. Me empolguei aqui e eu gostaria muito que vocês agora ficassem comigo aqui por mais 10 minutos, que eu quero apresentar para vocês o que que é a Jornada Teme, projeto maravilhoso meu, da Roberta, do Rafa e do Gustavo. E se você já faz o outro curso e quer conhecer o nosso trabalho, fica aqui. E se você está perdido aí, sem nada,
Vem conhecer nosso trabalho que nós temos uma oferta especial para vocês hoje. Camila, eu vou compartilhar aqui. Pode compartilhar. Não saiam. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Luciana. Obrigado, Vitor. Obrigado, Giannini, meu filhote lá de Cuiabá. Saudades, querido. Posso começar, Camila? Pode. Perfeito, pode passar, gente. Nossa jornada começou em fevereiro. Eu vou contextualizando aqui, tá, gente? Então, se você quer fazer parte da nossa família, quando você vem para a Jornada TEM 2026, vocês têm quatro momentos: nivelamento, direcionamento, acompanhamento e ambiente. Pode passar, Camila. Nivelamento, pode passar. Delmar, quer dizer que se eu fizer parte da família agora, você tem de cara uma prova de 90 questões. Você já entra na jornada TEM fazendo uma prova de 90 questões feita por nós, professores. Você recebe a estatística da tua prova e, além disso, um de nós vai avaliar a tua prova e vai trocar uma ideia com você. Vou dar aqui um exemplo. José Carlos, que está aqui com o nome dele na minha tela. Foi lá, fez a prova, errou mais no pneumo. A Roberta vai lá e conversa com ele. Pô, José, você vacilou mais na pneumo, cara. Bora aqui focar e tal. Então você já começa o jogo interagindo com nós, os quatro cabeças do projeto. Pode passar, Camila. Diagnóstico individual é essa devolutiva que vocês têm mediante ao teste de nivelamento, que eu acabei de falar. Pode passar. Direcionamento, GPS. O GPS, gente, é uma rota de preparação. Vocês têm hoje, todos os nossos alunos que estão na plataforma, eles têm as aulas, desde a primeira até a última. O cara consegue imaginar, poxa, tal dia eu vou estar de plantão. Antes que vocês perguntem, nossas aulas são todas ao vivo, segunda, quarta e sexta. Então, se hoje eu estou aqui, não está tendo aula na jornada, é tanto que está cheio de aluno aqui na jornada. Então, as aulas ocorrem segunda, quarta e quinta. Pode ter outro dia? Pode, mas a gente sempre avisa antes, tá bom? Então, o GPS é um guia para vocês. Aqui, ó. É esse guia para vocês. Já quero dar outro bizu para vocês. Nós temos dois métodos de aula. Aulas mesmo, aulas teóricas, que nós brincamos ali com questões objetivas, e nós temos os Skill Labs. Skill Lab, gente, é como se vocês estivessem praticando para a segunda fase. Então, os nossos alunos já estão praticando para a segunda fase desde fevereiro. E se Deus quiser, todos eles estarão em Recife no domingo fazendo a prática. Pode passar, Camila. Essas aulas é chamada de Marathon Class, que é as aulas tradicionais, pode passar. Os Skill Labs que eu falei para vocês são essas aulas que são direcionadas para a segunda, mas não quer dizer que o que a gente dá nele não vai servir para a primeira, tá? Mas a gente já treina vocês para além, mas também o que a gente dá aqui serve para a primeira fase. Pode passar. Nós temos a seção ARS. A de aulão, R de revisão e S de simulado. Se eu não me engano, são 3 a 4 sábados durante essa jornada que vocês têm um aulão de revisão pela manhã no sábado e à tarde tem uma prova, um simulado. Então, nossos alunos têm 3 sábados que eles ficam ali na porrada. A gente não teve o primeiro ainda. O primeiro, se não me engano, é agora em maio. Pode passar. Questões comentadas. Toda aula a gente está mandando 5 a 10 questões autorais. Cada professor tem sua metodologia. Vou dar aqui um exemplo. A Roberta gosta de gravar áudio das respostas. O Rafael gosta de comentar. O tio Del vai gravar, que eu não gravei ainda, e aqui é jogo limpo, e é de propósito. A minha estratégia vai ser gravar uma aula bônus com o gabarito das questões, porque na minha cabeça, na minha estratégia, vai servir como revisão, mas cada um comenta as questões que estão colocando dentro das suas áreas. Pode passar, Camila. Acompanhamento, tá? Olha que legal. Esse pilar aqui, esse entregável, né, é maravilhoso. Todo mundo que compra tem direito a 40 minutos a 1 hora de um bate-papo com um da gente.
Delmar, esse bate-papo é para quê? Vocês podem querer fazer terapia, brincadeiras à parte, eu fiz bastante aqui, ó. Eu fiz bastante ano passado. As pessoas me procuravam nesse meu jeito doido para se acalmar à véspera da prova. Também você pode passar 40 minutos a uma hora comigo, com o Gustavo, com o Rafael e com a Roberta, tirando dúvidas que vocês queiram, tá? A gente já começou a fazer isso esse ano, inclusive. Pode passar. Todas as aulas ficam gravadas. Ah, tá, a Roberta está aqui, ó. Nós temos o check-up de prova, esses simulados que vão fazer. A gente vai trocar uma ideia. Pode passar, Camila. Pilar Ambiente, pode passar. Nós temos uma comunidade no Telegram que ela é dividida em dúvidas, comemorações, fofocas, avisos, bate-papo. É tudo por lá, pode passar. Imersão prática, abra a cabeça de vocês. Quem compra a jornada TEME, que é o nosso extensivo, ganha uma imersão prática de 3 dias aqui em São Paulo, sexta, sábado e domingo, treinando para a segunda fase de vocês. Pode passar. Pode passar, Camila. A duração, isso aqui é importante. Delmar, o extensivo de vocês vai até o final de agosto? E setembro? E outubro? E os primeiros 10 dias de novembro? Vocês não vão fazer nada. O nosso extensivo, ele acaba dia 31 de agosto. A partir de setembro, a gente transforma-se no acelerador TEME. A nossa jornada, o nosso extensivo é chamado de jornada e o nosso intensivo é chamado de acelerador. Nós vamos ficar desde o 1º de setembro até véspera da prova porrada com vocês. Nós estamos aqui esse ano, nós viralizamos, foi pelo nosso acelerador ano passado. Nós não tivemos extensivo ano passado, nós começamos com o acelerador. E conversa com quem fez e quem passou, e até mesmo com quem infelizmente não passou, mas fez. Pode passar, Camila. Pode passar. Delmar, quanto que custa? Pós-graduações por aí são R$ 40.000. Pode passar, Camila. Mentorias, R$ 30.000. Pode passar direto para o que interessa, Camila. Queridos, qual que é o investimento hoje? O investimento hoje é algo em torno de R$ 20.000, mas calma, que não é esse valor. Qual que é o valor, Camila? Nós temos 3 pacotes de pagamentos. Volta um slide, por favor, Camila. Nós temos o pacote para quem é residente. Então, se você está aqui e é residente, procura o tio Del, a tia Roberta, o nosso suporte, que você tem direito a um valor. Se você é ex-aluno, Delmar, mas o que que é considerado ex-aluno? Se você já teve uma experiência comigo, com a Roberta, com o Gustavo, com o Rafael, eu conheço a cara de vocês. Então não vem querer bancar o esperto, não, que eu conheço a cara de vocês. E novos alunos também é outro pacote. Pode passar. Gabriel Matos fez o acelerador, então vem com a gente pro negócio. Ah, você passou, querido? Residente, gente, residente é esse valor, tá? Então, residente hoje ele paga 50% de 20.000, ou seja, é o que está aí que vocês estão vendo. Tem que fazer uma entrada de R$ 1.000 e esses parcelamentos. Então, residente, 50%. Pô, Delmar, eu sou residente, eu estou pagando algo em torno de 10.000, eu estou ganhando uma imersão prática de 3 dias. Isso mesmo. E calma que daqui a pouco tem um presente. Pode passar, Camila. Se eu sou ex-aluno, eu pago esse valor. Eu não estou pagando 20.000, eu estou pagando esse valor. Eu dou uma parcela, eu dou uma entrada de R$ 1.000 e eu parcelo, tá? Então, quem é ex-aluno ganha um desconto bem considerado. E se você é novo aluno, pode passar. O novo aluno, ele dá uma entrada e ele paga o que vocês estão vendo aí, tá? Essas parcelas aí. Então, gente, se você está aqui agora e você é ex-aluno, novo aluno ou residente, troca uma ideia com a gente e passa aí, Camila. E nós temos as formas de pagamentos, como vocês viram, cartão, entrada, conversa com o nosso suporte, a gente consegue ali entrar num comum acordo. E nós temos o bônus. Cadê o bônus? Pronto. Olha para mim aqui. A segunda fase de vocês é no domingo. Eu espero que todo mundo que ficou aqui até agora é porque tem interesse nisso aqui. A segunda fase de vocês é no domingo, aquela prova louca, né? Que você fica lá o dia todo morrendo e tal. Como é que chama aquela série, gente? Round Six, aquele Round Six, né? Que você fica lá morrendo até sair. Nós temos a revisão no sábado.
No sábado, lá em Recife, nós temos horas para começar, 8 horas da manhã. Só que nós não temos horas para acabar. Pergunta, pelo amor de Deus, para quem fez essa revisão na véspera da prova do ano passado. Gabriel, você fez, querido? Olha aí, ó. Contra fatos não há argumento. Gabriel está colocando, essa revisão é um fenômeno. Gente, essa revisão vai ocorrer no sábado da segunda fase. Delmar, mas vocês vão fazer uma revisão com uma prova monstruosa no domingo, querido. Eu e Roberta presencial e Gustavo e Rafael com os nossos colaboradores online. Nós começamos 8 horas da manhã e nós acabamos 8:30 da noite. Pergunta para quem fez, tá? Então você vai ganhar essa imersão, porque essa imersão ela é vendida à parte na época. Essa imersão, gente, ela custa algo em torno de 3 a 3.500 reais. Você está ganhando essa imersão, tá? Então pode passar, Camila. Pessoal, o que nós temos para prometer para vocês, além da garantia de 7 dias, se vocês não forem com a cara da gente, se vocês não gostarem do projeto da gente, a garantia que eu tenho olhando nos olhos de vocês, eu, Roberta, Gustavo e Rafael e todo o nosso time de suporte, que é um time que trabalha 24 horas por dia, confia na gente. Confia na gente porque a gente está com sangue nos olhos para esse projeto esse ano, em pró da aprovação de vocês. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Eu espero ter contribuído com vocês na vida de vocês, para quem já passou e para quem já não passou. Eu espero ter contribuído também para a prova de vocês. Dúvidas? Escaneie o QR Code se você tiver interesse. Vocês todos têm meu Instagram, tem da Roberta, do Gustavo. Manda um recado para o tio, que o tio conversa com vocês também, a tia, Rafael, Gustavo. Venham fazer parte da nossa família. Doutor Delmar, eu já comprei um outro curso. Cara, compra três. Eu era maluco de fazer o cursinho, gente. Então, joga o jogo, entendeu? Espero ter contribuído. E tem gente maluco que faz 2 cursos, 3 que a gente sabe do nosso time, que eu já vi, entendeu? Então, joga o jogo, tá bom? Gente, dúvidas em relação às questões? Gostaram desse arsenal de lives que nós fizemos com vocês? Que eu estou aqui hoje encerrando essa jornada. E aqui, gente, não é falso moralismo. Esse é o último momento que vocês têm para entrar na jornada. Quem não entrar agora só vai entrar no acelerador, porque daqui a mais ou menos 30 dias a gente já vai começar a berrar sobre o acelerador. Então, quem quer vir fazer parte desse nosso extensivo, a hora é essa, tá bom? Boa noite, obrigado a todos. E amanhã, quem estiver aqui presente, eu vou estar fazendo uma aula aberta sobre vasoplegia. A mesma aula que eu fiz ontem, mas infelizmente ontem deu problema com os links. Eu vou estar refazendo amanhã, tá? Então, venham conhecer os nossos trabalhos também. Meu, da Roberta, do Gustavo, do Rafael. Boa noite, gente. Beijo, Luciana. Beijo, beijo, beijo.